gotas de café com Braquiara. Né? Mas a gente vai dizer que um café foi fundamental para esse trabalho. Antigamente a gente plantava muda lavada. Quantas vezes já foi arrancada uma muda na própria lavoura e plantada muda lavada? Depois passou para sacola. Depois passou para tubete. E agora está o perpepote. Que é esse aqui, biodegradável. Não sei se vocês já estão ouvindo falar. E aí, antes era uma rama só. Eu já estou trabalhando para olha, um hormônio, tá vendo? Para levar 2 hastes já para campo. Tá vendo aqui? A aplicação de hormônio nessa situação. Por quê? Porque vamos dizer que você vai plantar um espaçamento, você quer 2 hastes. Até vir outra aqui, você já está fazendo isso aqui. Então é a muda segmentada que nós chamamos, tá vendo? Em algumas situações a gente força, olha, a gente dobra aqui para vir esse broto aqui, tá vendo? Então assim, a pesquisa atende um e não atende o outro. A gente faz, às vezes, em uma muda de café, você consegue 30%, 40%, mas aquele cara que quer 2, você já... Então assim, a procura é para todos os lados a gente trabalha. Do pequeno ao chamado grande, que para mim, a gente tenta trabalhar para todos. A cafeicultura, gente, pra você ter uma ideia, era desse jeito que você já deve ter visto, era 8 sacas por hectare, era para a gente se alimentar em casa, né? Não tinha, hoje, né, é empresarial, porque é muito custoso plantar café. E aí o que mudou a vida nossa foi isso aqui, ó. Foi através desse fenômeno aqui, entendendo que a planta de café conilão é fecundação cruzada. E cada semente que você pega, quando você planta, ela dá diferente da planta mãe. E aí, como fazer um melhoramento genético em cima disso? Aí o que nós fizemos? Nós, sabendo que a fecundação do café é cruzada, a gente foi atrás de plantas boas para fazer o clone, a genética. Porque uma muda de arábica, quando você planta ela uma planta só produz. Se você plantar um conilão, ele não produz, por causa de fecundação cruzada. Aí o que a gente fez? Foi através desses fenômenos aqui. E aí, a gente começou com a muda clonal em 85. A gente dividia ao meio essa muda aqui, ó. Fazia 2 mudas de uma lá em Marilândia. O IBC foi extinto em 87, 88. O Incapera entrou para fazer isso. E aí depois a gente criou. Antes era o corte em bisel, hoje já é o corte reto. O tamanho de folha. A gente evoluímos aí, olha. Pô, para chegar uma muda dessa aqui, olha o peso disso aqui, olha. Então assim, a gente olha a evolução que teve. E por que teve essa evolução? Porque tem alguém pesquisando. Porque não é só o achismo. Porque o achar é uma coisa. O praticar, o ter resultado é outra. Então a partir daí, a gente foi o quê? Naquele período, a gente fez o quê? Olha só, nós somos até os produtores. Aqui ó, o Z13, aqui de Aldonaide. O LB1, na época o LANI. Região alta, aqui está no Luciano Zanotti, o 5V, aqui os Rondônias. Por que a gente vai, isso se chama seleção massal, é onde a gente vai até o produtor e ele mostra pra gente, Paulinho, 30 dias antes do que os outros. O que vai acontecer com o caminhão? Não é que ele é ruim, o problema é que não tem um clone para fecundar ele na primeira florada. Na primeira florada vai banguelar, na segunda florada ele vai coincidir. Só que você já perdeu 30, 40%. No ano que o caminhão florescer junto com os outros, beleza, não vai ter problema nenhum, vai ser altamente produtivo. Então, gente, qual é o risco que vocês correm em plantar? Você nunca viu tal clone, eu vou plantar perto desse. Será que, olha aqui, eu colocar você perto dele, vocês são parentes? Eu vou pegar um que não é parente, então. Vou botar você perto dele. Será que quando você florescer 50% e floresce 10%, você dá muito pólen para ele? A roseta dele vai ficar cheia. A roseta sua fica cheia, tá? Só que depois, você dando para ele, a roseta dele fica banguela. A roseta dele fica banguela. Por quê? Porque o pólen... Aí vai vendedor lá de adubo defensivo. Desculpa, mas tem que falar. Vai ficar lá, ele não vai avaliar que não houve fecundação. Primeira coisa que ele vai falar com vocês... É adubo, é fungo, é não sei o que. Faltou nutrição, faltou pólen, faltou material genético.
Então o que quer dizer? Quando vocês forem plantar café, vocês estão sabendo se eles cruzam entre si? Exemplo, tá aqui, ó, tem mulher e homem aqui. Você vai fazer um casamento, você vai casar, eu vou casar com a minha esposa. Ela é apaixonada por ter filho, eu sou apaixonado por ter filho. Chego lá e depois eu não posso ter filho. Aí eu vou chamar o Ricardão para ir lá, não tem jeito, né? E outra, folha no café. Uma folha de café representa 5 frutos no café. Então o primeiro passo é ter folha. Essa planta aqui é a mesma dessa aqui, tá? A gente tirou para mostrar aqui, ó. Então a folha é essencial para produzir café. Então você tem que alimentar a planta, fazer tudo aquilo. E qual é o clone que dá menos fecunde? Qual é o clone que fecunda entre eles? Então isso nós temos que saber. E como que sabe isso? Tem alguém que sabe isso. A ciência sabe disso. E a gente está querendo colocar e aí depois, o meu clone, a minha lavoura não aguenta. Não. Então a gente tem que entender o seguinte, que tem alguém fazendo isso. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Depois, daqui a pouco eu vou dar um exemplo de um ser humano com a... E aí o lança 8, em 93 foi lançada a primeira muda de café colonial em Marilândia. 2.800 pessoas. Aí tinha o 02, 03, que isso aqui, graças a Deus, sustentou muita gente, inclusive eu. Então assim, e depois nós lançamos materiais de semente, lançamos materiais clonais e nós lançamos uma variedade chamada Marilândia. Por que Marilândia? Porque Marilândia foi considerada a capital estadual da pesquisa. E como nós temos 4.000 clones em toda a fazenda, depois de uma seca, porque aqui ó, em Cachoeiro choveu 45% a menos, Marilândia 65% a menos de chuva e Soretama 50% a menos de chuva. Como nós temos 3 fazendas experimentais, a gente mostrou que alguns clones toleravam mais, nada resiste à falta de água, tá gente? É tipo eu e você estou capinando, toda hora eu estou bebendo água. Eu não tenho tolerância à falta d'água. E você fica talvez o dia todo capinando, você tem mais tolerância à falta d'água. E mostrou que alguns clones tinham uma tolerância maior e no final produzia mais café. E aí nós lançamos essa 12 clones. Ah, Paulinho, e aí? Vocês plantam 12 clones? Não, aí entrou moda, plantar 1, 2, 3, 4. E aí? Isso não é recomendado plantar 12, 3, 4 clones só. Porque o vizinho arranca a lavoura, o pólen que vinha já não vem mais. Então a gente está novo, está produzindo, depois que ficar velho, e aí? Porque o pólen, será que está chegando? O clone está longe, está chegando o pólen para fecundar? Porque quem fecunda é o pólen. O pólen é um talco que tem que ser translocado. Por que na região fria não dá café conilão? Porque naqueles dias frios, o pólen não consegue voar para outra planta. Ele está úmido, bom, aí ficou o talco molhado. O talco vai? Não vai. Então em dias chuvosos, dias frios, a polinização é horrível. O bom é uma chuva de 30 milímetros, 40 milímetros hoje, e daqui uma semana, sol, aí fecunda o café. E ventozinho moderado também, tá? Porque aí o pólen vai para as outras plantas, ok? Aí lançamos semente, e aí nós chegamos à qualidade. Quem acostumou a algo bom, quer voltar para aquele negócio ruim? Não. Então o café é a mesma coisa. O café nós conseguimos produtividade e qualidade. Não é admissível mais você ir no terreiro ter um tanto assim de mofo no café mais, animais defecando. Essa imagem não pode ser passada. Então a gente começou a fazer o quê? Ah, não tem diferença na hora de vender. Aquela eu fico aqui 10 dias e não vou sair do lugar. Mas é o consumo, é bebida. Como você quer uma bebida, aí quem fazer qualidade. Isso que vai ser assim, o maior desafio vai ser no clonal. O clonal vai ser uma diferença para o arábica, tá? Mas no conilão já temos também, tá? Só para dizer que provavelmente isso vai estar no mercado daqui uns 5, 6 anos. Isso aqui, ó. Como evoluiu, tá vendo? Como assim, a muda era aquela, passou para essa. De início daquele impacto. Será que isso vai? Então é sempre aquele impacto que fica na cabeça da gente. É no arábica que eu falo que o resultado melhor vai ser no arábica. Porque a primeira produção do arábica vai ser a produção cheia. Não é uma planta jovem de semente, vai ser um clone. Eu estou pegando a clone e enxertando em semente de conilão, canematóide. Está dando excelente resultado. Então, aqui o cavalo, aqui, que a gente chama de cavalo, é onde vai o enxerto. Eu estou colocando semente de conilão e clone de arábica. Aí eu coloco aí o enxerto.
Mas você só trouxe uma mudinha já refugada lá pra. Porque eu preciso delas pra. E aí no Arábica, que é o resultado melhor, vai ser no Arábica. Mas aí o arábica, tipo assim, tem que ser irrigado pra ser mais resultado melhor. Então o que eu vou fazer no Arábica? Já que você pegou? Vamos pegar as melhores plantas do Arábica, selecionar as melhores plantas e fazer, por exemplo, araras. Pega a melhor planta. Então, o que você está falando? Vocês conhecem o Luiz Carlos Gomes? Conheço. O Luiz Carlos Gomes está com um arábica plantado irrigado. Vai lá ver. Por que não irrigar o arábica, gente? Eu fico pensando, Tem cara. as áreas irrigadas também, tá sendo muito doido. Tem que irrigar, gente. Tem que potencializar É isso. mão de obra, né? Então, Não existe. Pelo menos pô, dá não uma existe. Você controlada. vai fértil, adubar, você vai... Pai, eu não entendo. Pô, eu falo Não, tanto esse isso. ano ainda. Oi? Tem irrigação no arábica que dá valor esse ano. Porque, olha, o período seco aí. O arábica tá outro para 9 que tá irrigando. Cara, tem que, olha... Vai, pode ficar um... Eu tenho esse vídeo lá no YouTube, Arábia. Eu ensinei o menino, expliquei, ele fez. Olha aí. Lá em Mantena, né? Uhum, Mantena. Lá em Mantena. Olha aí, que legal, tá vendo? Deu 3 vezes mais do Olha aí, ó. Eu já tô fazendo uma arábica e vai ser... em Ariranha. Vocês vão ver a evolução que vai ser, porque quando você faz a muda do arábica, 20% só de pegamento horrível,